Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje estamos na quarta aula online de ciências, a primeira aula da semana. Hoje, dia 11/5/2020, segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre a campinarana, sobre as savanas e as estepes, que são as vegetações que nós falamos que se enquadram entre as 12 fisionomias, segundo o IBGE. Lembrando que nós estamos no primeiro bimestre, estamos utilizando a apostila 3, e estamos lá no capítulo 5. As páginas que nós vamos estudar hoje são as páginas 120 até a página 127. Tudo bem? Campinarana. Campinarana, pessoal, é uma vegetação, típica da região amazônica, a gente vai ver. O significado dela é falso campo. Por que falso campo? Porque nós vamos observar que o solo dela é um solo arenoso, úmido e lixiviado, um solo pobre em nutrientes. É um solo típico de regiões florestadas. Como assim? Se a gente tirasse a cobertura da floresta amazônica, basicamente viraria um areião, viraria um deserto. A maioria dos desertos viraram basicamente deserto depois de toda a floresta ser retirada. Acredita-se que os desertos eram lindas e belas florestas aí algumas centenas de anos atrás. Então essa característica do solo arenoso, úmido e lixiviado é basicamente uma característica de solos aí, principalmente de florestas. Nós vamos observar que essa campinarana, o nome dela não é muito comum para nós, Então a gente normalmente encontra nas fronteiras, principalmente da Colômbia com a Venezuela, Nós vamos observar aí que as plantas são pequenas, eles dizem, colocam como plantas raquíticas, elas não crescem muito. Então vocês podem observar, vocês têm lá na página 120, da apostila de vocês. Então essa floresta, essa formação vegetal, chamada campinarana. Savana, A savana já é uma região que nós já comentamos um pouco, uma região mais conhecida, que é uma zona de transição, normalmente entre bosques, que eles falam, e os prados, Então a gente vai ver no Brasil, ela é conhecida como cerrado, O cerrado é conhecido como a savana brasileira, A gente vai observar que o solo é bastante ácido, Um teor alto de alumínio. A gente vai observar que normalmente não tem plantações, Por esse solo ser bastante ácido, precisaria de uma correção grande, com calcário, Então normalmente o cerrado não tem grandes plantações, também por estar numa região que nós chamamos de árida ou semiárida, então a temperatura é bastante alta durante o ano todo, e normalmente o solo também é bastante pobre em nutrientes para o desenvolvimento de vegetais, tá bom? Aqui nós temos os tipos de savana no Brasil, Os tipos de vegetação aí, a savana florestada, que fica na parte superior, da imagem, nós vemos ali na parte esquerda, várias árvores, de um tamanho de médio a grande porte. Savana arborizada, que são já árvores de pequeno porte, fica mais ou menos ali na descida, da savana florestada. Aí pega da região aí do parque, que seria como se fossem aquelas palmeiras já para a região de uma vegetação mais rasteira, que é a vegetação então da savana que nós chamamos de gramíneas, São plantas pequenas, de pequeno porte, não chega à formação de árvores, normalmente são plantas menores, Vocês podem acompanhar lá na página 121, da apostila também. Da savana florestada, nós vamos ter a espécie que nós chamamos de pequi, O pequi é uma espécie encontrada principalmente aí no cerrado, que eles chamam de cerradão, Então é uma espécie basicamente nativa. Também existe a sucupira preta, e o pau-santo, que também são estruturas, árvores, que se encontram nessa região. Também dá para a gente observar lá essa imagem lá na página 121. Então aqui nós vemos o bacuri. O bacuri é um exemplo de uma espécie encontrada nesse campo cerrado, Ele faz parte da savana arborizada. Lembrando, que a savana arborizada ela é uma área de transição.
né, entre as áreas florestadas da savana, que nós vimos na imagem anterior, né, e as áreas mais baixas, né. Aqui nós vemos um exemplo, que é o bacuri, mas tem o barbatimão, a faveira, que também são outros exemplos de vegetação que vive nessa região. E uma característica bem interessante é que são poucas as árvores nessa região, né? Normalmente a vegetação é bem rasteira de campo, uma ou outra árvore maior, assim, que são árvores isoladas, né? Então não formam uma vegetação vasta, uma vegetação fechada, como a gente vê normalmente na savana florestada, né? Então aqui nós temos a Savana Park, né, que fica naquela região que nós falamos que existem algumas árvores de pequeno porte, né, e a área mais, digamos assim, mais limpa de campo, né. Então é uma área bastante com um solo bastante pobre, né, são solos rasos e pouco férteis, então normalmente existem alguns arbustos, né. Esse é um dos poucos exemplos de árvores de pequeno porte, que é o chamado murici, né, que é um exemplo de uma espécie da Savana Park, que também é conhecida como campo sujo, né. Nós temos outros exemplos, né, como é o caso da mangaba e o paratudo também, que são plantas que vivem nessa região que formam como se fossem árvores de pequeno porte, né. Então essa é a Savana Park. Aqui a savana gramíneo lenhosa, né, a gente vai observar bastante gramíneas nessa região, né, quase nenhuma árvore, nenhuma área arborizada, né? Então a gente vai observar que ela também tem a formação aí de alguns cupinzeiros, né? Então esses cupinzeiros eles se desenvolvem nessas regiões pela facilidade principalmente da terra, né, para a formação dos cupinzeiros. Como nós falamos, são áreas normalmente sem uma quantidade muito grande de matéria orgânica, né? A gente vai encontrar uma quantidade maior de argila e areia, né? Que facilita bastante a produção, então, desses cupinzeiros aí. Esse daqui é um exemplo do Parque Nacional das Emas, né? Uma área de proteção ambiental, né? Então, nós temos aí alguns exemplos de algumas espécies que nós encontramos aqui, que também é chamado de campo limpo, que é o capim barba de bode, né, o capim redondo, o capim flechinha. São alguns exemplos, então, de vegetação da savana gramíneo lenhosa. Então, aqui nós temos a savana estépica, né, que já é uma área típica de região tropical, né, que nós temos principalmente aí na região do Brasil. Né. Nós vamos ver que as árvores elas são com casca grossa, né, bastante espinhosas, né, e é uma região normalmente que nós temos da caatinga. A gente já vai ver na sequência aí as características principais, mas é uma área aí de difícil sobrevivência para as espécies, né, passa basicamente aí todo ano com uma temperatura bastante alta, né. Então aqui nós vemos, né, uma vegetação aberta, né, a caatinga, né, espaçada, normalmente árvores retorcidas, né, as poucas que tem adaptações, principalmente a esse clima hostil de uma temperatura bastante alta, pouca chuva durante o ano, né? Então existem vegetações de porte médio, gramíneas e plantas também de porte herbáceo. Além de ser uma área grande, né? Basicamente 10% do território brasileiro, né? Pega a área da Paraíba, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, é uma área que sofre bastante com a estiagem, né? Então, é uma área que tem pouquíssima chuva durante o ano, né? Um calor bastante grande. Solo bastante seco, né? Quebradiço, então, para plantações, né? Agricultura, é quase sem chance, né? Então, existem pouco volume de chuva, né? Durante o ano. Steppes é uma formação aí que nós vamos observar principalmente aí no Rio Grande do Sul, né, que nós chamamos de campos. Normalmente é composta por herbáceas, né, são plantas de pequeno porte, que nós chamamos de gramíneas. Então elas são bastante utilizadas principalmente para pastagens, né. Então são regiões que durante o inverno elas são normalmente secas, né, essas vegetações, e porém frias, né. Então durante basicamente o inverno
elas sofrem um pouco com as geadas, né? E aí com a seca, né? Então são algumas vegetações aí que morrem, principalmente aí no inverno. Normalmente nós vamos ver que essas áreas, como nós já falamos, que são áreas não florestadas, elas sofrem bastante com a questão que nós falamos do vento, né? Então, como são regiões onde são planícies, né? São lugares planos, não tem morros, né? Não tem vegetação, não tem árvores, né? O vento é predominante nessas áreas, principalmente durante o inverno, né? Então, lembra que no início nós falamos lá da biogeografia, né? A relação da ciência com a geografia, a gente pode observar isso no relevo, né? Então, são áreas planas, pouquíssima vegetação de médio e grande porte, então o vento também predomina nessas áreas aí. Aqui nós temos então, para finalizar a aula, as atividades complementares, né? Então vocês vão ter a questão número 1 apenas para fazer agora, né? Não deixem para fazer depois, senão acumula, né? Então faz agora, terminou a aula, já faz essa questãozinha número 1 da página 130 até a página 131. Aí, de tarefa, vocês vão ter a questão 2, 3 e 4, da página 131 e 132. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos procura lá na plataforma, né? Pode mandar a pergunta lá. Para vocês, acabou de terminar a atividade, fotografa, vai lá do ladinho, num clipezinho que tem do lado das mensagens, e já envia as atividades para a gente, o professor já vai corrigindo e já vai dando feedback para vocês, entendido? Então vai terminando, vai lá no clipezinho do lado da mensagem, né, anexa o arquivo, né, se for pelo celular é mais fácil, já manda, o professor já vai corrigindo e qualquer coisa, qualquer dúvida a gente já vai tirando por ali, tranquilo? Fiquem com Deus então e até a próxima aula.